O tema deste culto é honra. Eu acho meio complicado, eu falei com o pastor Raimundo, eu acho meio que complicado ministrar sobre honra, porque nós temos vivido em um mundo, querido, onde as pessoas não sabem mais o que é honra, pastores. Normalmente a maioria das pessoas sabe o que é bajulação, sabe o que é puxar um saco de um de outro, mas a honra dificilmente ela sabe. Você sabe por quê, querido? Porque quando a pessoa está te bajulando, a primeira coisa que você falar para ela é que ela não gostou da vida e nunca mais fala contigo. Então o mundo de hoje está muito difícil. Antigamente eu lembro quando meu pai era vivo, minha mãe dizia uma história que nós tínhamos fazenda e ele foi comprar umas lonas para cobrir, porque nós éramos no Paraná, era na época de geada, e a geada mata o café, e o café que está no terreiro para secar também morre se a geada cair. E aí ele foi comprar umas lonas porque tinha previsão de geada, e ele chegou num armazém, nós morávamos pouco tempo naquela fazenda, e ele chegou na cidade no armazém e falou assim: eu quero uma lona, mas eu quero uma lona bem grande, só que eu só vou pagar no final da colheita. Aí ele perguntou: onde o senhor mora? Eu falei: eu moro em tal lugar e eu sou pastor. O cara falou: você é pastor, pode levar. Só que o tempo mudou, querido. Hoje você chega em um lugar e fala que é pastor, as pessoas valem de você, não é verdade? Você fala que é pastor, querido, em alguns lugares eles nem te vender quer. Sabe por quê? Porque eles não entendem o princípio espiritual da palavra pastor. Eles perderam a hierarquia, eles perderam o valor de um sacerdote, de um homem que pode abençoar a vida de quem está honrando ele. Dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio meio, se você fala mais áspero por uma pessoa, para ele parar de pecar, para ele mudar de vida, ele vira e vai embora e ainda sai falando mal de você. Aonde foi parar a honra? Cadê a honra? E como eu falei, dentro da palavra de Deus, querido, existem palavras extremamente importantes, mas ao mesmo tempo delicada, como essa palavra. Na palavra de Deus, eu anotei algumas coisas aqui. E na palavra de Deus, querido, nós encontramos textos que falam sobre honra. Você vai encontrar para você honrar pai e mãe, para que os seus dias prolonguem sobre a terra. Quando você vê um jovem morrendo cedo com um tiro, com uma facada, você chega na casa dele, querido, cadê a honra? Ele não honrou o pai e a mãe, e não entende que isso é um versículo espiritual, não entende que tudo que nós vivemos é sombra do espiritual, não entende, querido, que quando você fala aqui é ligado no céu, não entende que quando você brava contra sua mãe, contra seu pai, contra alguém que você deve honrar, o inferno grita, querido, contra você. É uma grande verdade. Por que eu falei que é tão difícil falar sobre honra? Porque o século XXI se esqueceu o que é honra. O século XXI se esqueceu. A palavra de Deus vai também dizer para nós honrarmos a Deus com as nossas primícias, com os nossos dízimos, como o pastor Afonso ministrou aqui hoje. E a palavra de Deus ainda diz, querido, que quando nós honramos, os nossos celeiros se encherão. Aleluia. Quando você honra a Deus, querido, Ele não fica devendo para você. Só que eu quero me aprofundar mais nisso. Tem textos na Bíblia, querido, que manda nós honrarmos também as nossas lideranças. Aleluia! Sabe, eu como pastor, às vezes eu escuto algumas coisas assim que eu fico e falo: meu Deus do céu, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Tem algumas pessoas que eles moldam Deus, coloca dentro de uma estufa e aquele ali é o meu Deus, é desse jeito. Ele não quer se adaptar ao evangelho, ele não quer honrar na esfera espiritual. Para mim é desse jeito, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, mas se eu não estou fazendo mal para ninguém, eu vou para o céu.